sociedade mudou, o ambiente de trabalho mudou também, é claro. Mudanças cada vez mais rápidas, provocadas pela evolução tecnológica, também trazem um novo perfil para as equipes profissionais. Neste cenário, as mulheres ganham ainda mais destaque. Além da competência profissional, há características importantes para o equilíbrio da equipe, como sensibilidade, espírito acolhedor. Sobre tudo isso, a gente conversa com a escritora e psicóloga Lígia Guerra. Olá, Lígia. Bom dia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Bom dia, Soler. Bom dia, Thaís. Dá pra gente apontar uma única característica ou, enfim, todas elas se conjugam? Eu acho que elas se conjugam. Na verdade, após a Revolução Industrial, a mulher se obrigou a ir para o mercado de trabalho. E com isso ela teve que se adaptar com a casa, com os filhos, o marido e o trabalho. Isso acabou dando uma flexibilidade muito grande para a mulher. Qual de nós não sabe o que é atender o telefone, às vezes está passando e-mail, cuidando de um filho, está na cozinha, e isso tudo vai dar uma ginga feminina também na parte realmente organizacional. O mercado de trabalho valoriza isso hoje, Lígia? Olha, eu acho que mais do que todas as épocas da humanidade, a gente vê a mulher hoje assim, sendo vista com uns olhos assim, acho que até de acolhimento por parte dos homens, como ela nunca foi lá. Porque essas gerações novas que estão chegando aí, elas também têm esse perfil. Um perfil de estar no computador, estar ouvindo música, estar trabalhando, precisando receber feedback, que a mulher é muito boa nisso, né? Os homens são muito mais pontuais no que eles têm que falar. E essas gerações novas que estão chegando, elas querem discutir ideias, elas querem falar da criatividade, elas querem saber se estão realizando bem as suas atividades. E às vezes os homens, eles são tão focados que eles não têm essa escuta. Então, esse comportamento hoje novo das gerações atuais, se for somado com esse acolhimento feminino e com o foco masculino, a gente acaba tendo uma integração muito interessante. E praticamente hoje não existe área em que a mulher não esteja presente, né? Um dos últimos redutos, digamos assim, que era predominantemente masculino, né? Quer dizer, você quase não encontrava uma mulher pedreira, por exemplo, há poucos anos atrás, né? É interessante isso que você está falando, Soler, porque além desse acolhimento, a gente vê sempre o toque feminino de um jeito diferente. Eu conheci uma amiga minha, ou melhor, eu conheci uma pedreira que estava realizando uma reforma na casa de uma amiga minha, e ela é assim muito metódica, muito detalhista, ela ganhou muitos clientes depois que fez a reforma na casa dessa minha amiga. Por quê? Ela vê às vezes aquele detalhe que para o homem, né? Tranquilo, a gente faz desse jeito, é mais prático, e a mulher, de repente, ela vê ali um retoque, dá uma ideia a mais, então agrega valor. Você imagina isso na mão de uma azulejista, né? Que tem que trabalhar. Tem bastante valor esse trabalho. Vamos ver a participação do pessoal nas ruas. Vamos lá. Tem que se desdobrar mesmo, mas a mulher é assim mesmo, né? Isso é pra mulher mesmo. Um homem não conseguiria fazer tudo isso, não. Ela já provocou aí agora, hein? Eu vou até defender um pouquinho os homens aqui. Lígia, você falou da nova geração, né? Há também hoje uma geração de homens, até aqui da idade do Soler também, eu sei um pouquinho da vida dele, sei que ele também divide muita coisa em casa. Há uma geração mais sensível dos homens também, há vários momentos e trabalho e tal, não é? Claro que sim, eu acho que os homens têm muito a ganhar com isso. A gente tem o benefício de ter o companheiro em casa nos dando forças, né? De ter essa sensibilidade de ver que a gente nem sempre dá conta de tudo. Com isso também os homens agregam valor às atividades deles, porque essa flexibilidade que o homem hoje, digamos, está galgando a passos largos, que é visível, né? Ele está levando para o trabalho também. Então a gente vê hoje assim os homens muito mais generosos até nas lideranças deles, e com isso eles também conseguem ter esse perfil que é tão característico da mulher, sendo integrados à rotina, de serem mediadores, conciliadores de uma forma mais tranquila e tirar o melhor das suas equipes, que eu acho que esse é o potencial máximo que a gente possa alcançar. Essa busca do equilíbrio que deve ser o caminho, né? Porque inicialmente, quando a mulher começou a vir para o mercado de trabalho, havia até aquela colocação de que a mulher está se masculinizando, algumas atitudes que eram só de homens, digamos assim, né? Passaram a ser também de mulheres, de repente ser mais competitiva, por exemplo. Pois é, até acho que algumas mulheres se perderam nesse meio de caminho, não é? Na década de 80, isso que vocês estão colocando foi uma realidade. Nós vimos mulheres realmente se vestindo como homens,
cortando seus cabelos curtinhos, não usando um esmalte, uma maquiagem, por quê? Inicialmente elas associaram a ideia de que quanto mais parecido eu for com o mundo masculino, quanto mais eu me masculinizar, maior vai ser o meu reconhecimento. Na década de 90, a gente começa a ver uma reformulação de conceitos. A mulher percebe que é justamente a diferença do mundo feminino que iria somar valor. Né? Então hoje a gente vê que a mulher, ela pode ser feminina, ela tem que ser competitiva, por que não? Mas ela tem um toque a mais aí até de doçura que ela não deve perder, porque isso soma forças justamente com esse posicionamento do homem. Né? Então a gente percebe uma evolução de ambas as partes, do mundo feminino e do mundo masculino, que eu acredito que vão caminhar exatamente por isso que você colocou, Celé, para um equilíbrio. Bom, e temos aí mais uma participação, vamos ver? Paciência, porque a gente tem que acabar dando atenção para o trabalho, para a família, para o marido, né? E tem que saber lidar com tudo isso e ser sempre feliz. Esse é o objetivo, é felicidade para todos nós. Isso aí não dá para negar. Em geral, a mulher acaba se desdobrando bem Sim. mais do que o homem. Embora nós tenhamos hoje, no mundo atual, muitas mulheres que viram as costas para a família, vão embora e deixam os filhos com os seus maridos. Isso já é uma realidade também bastante constante. Agora, o que eu vejo de maior impeditivo, muitas vezes, para as mulheres, ainda em especial, é a culpa. A mulher, ela carrega, parece que um mar de culpas. O homem, talvez pelo início da carreira, ele simplesmente ia trabalhar e deixar a mulher em casa, aquilo era um processo natural. Mas a mulher, na medida que começou a ter que deixar a prole em casa e ter que ser essa super fêmea que dá conta de tudo, ainda estar bonita para o marido, ser uma parceira e bom humor, enfim, ter que dar realmente essa condição de estar em equilíbrio em todos os aspectos, gerou uma culpa muito grande na mulher. A gente ouviu a entrevistada falando que tem que buscar a felicidade, que esse é o objetivo dela. As empresas também estão mais ligadas na questão qualidade de vida do profissional? Olha, totalmente. Eu que trabalho com a parte de consultoria organizacional, eu percebo que quando as empresas me chamam para o trabalho, o foco é clima. Se você não tem um bom clima de trabalho, você não tem como trabalhar bem. Essa consciência que a gente tem hoje de que o bem-estar geral faz parte do teu próprio bem-estar é muito importante para a globalização, mas dentro da organização isso hoje é uma grande realidade. Profissional desmotivado, profissional que não tem foco, profissional que não se comunica, é profissional que não vai produzir. Então, o clima organizacional hoje está tendo todo esse investimento, porque hoje o dono da empresa entende que o maior recurso que ele tem dentro da organização pode ser o tecnológico na parte realmente física, mas ainda o ser humano é a prioridade. Agora, a gente falou bastante, está falando de, vamos dizer, perfis que são favoráveis, né? Uhum. Certamente há pessoas também que podem não colaborar, sejam homens ou mulheres, para esse clima aí. O que a pessoa deve estar atenta, o chefe também deve ficar atento nesse momento? Eu percebo que, em especial, quando a pessoa começa a baixar a produtividade dela, quando ela começa a perceber que as pessoas estão se afastando dela, sem que ela tenha exatamente a ideia do porquê, é o momento de ela dar uma parada. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas reclamam muitas vezes de falta de trabalho, mas as pessoas não se dedicam com afeto aos seus trabalhos. Elas simplesmente vão trabalhar, ganham o seu saláriozinho lá do mês, ou o seu bom salário às vezes até, mas não tem comprometimento algum. Então, o teu trabalho, ele tem que trazer alguma motivação a mais para você, não pode só ser a sua subsistência. Você tem que ter algo, um prazer inserido nele. Por isso que hoje o jovem, ele está aí com esse gás todo e a gente tem que dar essa devolutiva para ele de dar prazer no trabalho, senão ele não se compromete. Legal, a gente tem que aprender. Obrigada, Lígia. Obrigada, Bom dia. ótima semana. Bom dia.